Ok, estamos de volta agora em definitivo. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Você de Bujari, Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, inclusive as que estão sendo atingidas pelas enchentes, você nos prestigia pela NET, HDTV Canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial aqui da TV Rio Branco, e ainda pelo YouTube. E você aproveita, você pode nos seguir nas redes sociais, @Rio Branco, no Facebook e também no Instagram. Doutor Narciso, a alagação chegou, primeiro o transbordamento dos igarapés. No dia seguinte, na sexta-feira, o rio Acre subiu, como eu falei agora na abertura, mais de 7 metros em menos de 24 horas. A situação muito complicada nesse momento. E aí, muitos comentários surgem. São mudanças climáticas, a ação do homem, afinal de contas, qual a sua opinião sobre tudo isso? Muniz, primeiro eu me surpreendi com a apresentação do programa, viu, Osmir? O Muniz deu quase como se movimentaram as águas do Rio Acre este ano. Pois é, e olha só, a essa altura do campeonato, tudo que eu falei, doutor, já foi ultrapassado, porque a situação muda praticamente a cada minuto. Mas, Muniz, as mudanças climáticas têm alguma responsabilidade por isto. Porque é causa. Mas as 32 mil pessoas, dos 32 mil acreanos, que estão desalojados, Osmir, isso nós é que precisamos responsabilizar, não as atuais administrações, eu não vou, né, para não dizer que eu estou agindo em causa a favor de A ou de B. Os administradores públicos aqui do nosso estado, sobretudo os prefeitos, Osmir, não cuidaram de evitar que houvesse a criação de verdadeiros bairros em áreas vulneráveis. As margens dos rios, dos igarapés, e é isso que nós estamos sentindo atualmente, elas são áreas vulneráveis. Quer dizer, e isto está acontecendo agora. Quando eu vim aqui para o Acre, eu fui morar na Habitasa. Aí foi quando surgiu a tal Baixada da Habitasa. Qualquer chuvazinha, Osmir, até nos invernos normais, as águas invadiam as residências de quem morava na Baixada da Habitasa. Em vez de nós começarmos a evacuar esses locais onde havia, inclusive, uma corrida em busca de comprar terreno, porque estava mais próximo da cidade, sim, aí resultou exatamente no que nós estamos vivenciando hoje. Então, o que nós estamos vivenciando nesta alagação é alguns grauzinhos apenas das alagações passadas. Essa é a minha opinião, não sei qual é a do Osmir. E aí, Osmir? Bem, boa noite, Narciso, boa noite, Muniz, e você, telespectador, que nos dá a honra de nos assistir. É sempre com certo constrangimento que eu divirjo do Narciso. Eu acho que, no meu ponto de vista, não é uma questão ambiental. Essa questão de enchente, eu ainda me lembro que eu nasci em Cruzeiro do Sul, aqui no Acre, e nós tínhamos, quando das enchentes do rio Juruá e do rio Moa, a cidade ficava uma Veneza, chamada Veneza Acreana. Ela alagava toda a cidade. Até eu defendi a ideia, Narciso, de que nós poderíamos aproveitar, fechar um comporta, né? Para deixar um lago permanente no centro da cidade, sim, tipo o Lago Le Mans, lá em Genebra, né? Tipo de Brasília. Ficaria coisa mais linda. Fica bonito. Não, até raro, estupidamente. Que o Lago de Brasília é abastecido com as águas da chuva, né? Isso. E tem um lugar para escoar a água. Aí lembrei-me até numa postagem que eu fiz, da frase do Rui Barbosa, né? Daqui um pouco a burrice nós temos que encarar como ciência, né?
Agora, Narciso, aqui em Rio Branco, a culpa vem de quem fundou esta cidade. Exatamente. Né? Nunca Rio Branco poderia ter sido instalada numa curva de rio, porque os rios da Amazônia estão permanentemente em E de mutação. baixo nível. E de baixo nível. É porque são rios relativamente jovens ainda. É. E outro detalhe, cercado de igarapés para todos os lados. Cruzeiro, por exemplo, que foi fundado por um engenheiro militar, né, que é o Marechal Thaumaturgo, ele colocou na parte mais alta daquela região. Lá só alaga quem teve, e aí sim os políticos têm A culpa, precipitação. de construir Exatamente. na parte de baixo, que nunca foi construído na minha época de infância, não tinha residência ali. Né? Os nossos administradores são culpados, os de ontem e os de hoje. Entendeu? Que permitiram que ocupasse. É tipo a questão do Rio. O Rio é para ser a cidade mais linda do mundo, indiscutivelmente. Mas o que aconteceu? Qual a cidade? O Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro era para ser a cidade mais linda do mundo. Mas, no entanto, as administrações locais, notadamente governadores e prefeitos, permitiram criar aquele monte de favelas. Permitiram, que nunca era para ter permitido. Não é? Então, é um problema sério que vem da origem. Da origem, hoje nós estamos pagando por essa falta de visão que os nossos administradores de ontem e de hoje tiveram. Não, eu acho que eu não exacerbei, viu, Osmi, e nem pontuei a importância ecológica. Até porque dos xiitas ecológicos eu quero distância. Como quero distância dos xiitas, do fanático, que defende qualquer causa. A virtude não está nos extremos. A virtude está no meio. Isso na discussão, até na torcida dos futebolistas. O flamenguista fanático odeia o vascaíno fanático. Hein? E vice-versa. E vice-versa. Então, os fanáticos, deveria existir três mundos. Um para quem pensa pelo meio, um segundo mundo para os fanáticos de direita e outro para os fanáticos de esquerda. Eu tenho a honra e a satisfação de dizer, Osmi, que eu nunca pensei fanaticamente. Mas quando eu fazia política, quando eu estava interessado num mandato, que eu acho que, eu tenho certeza que não é o meu caso mais, e nem o do Osmi. Não. Então eu não tenho porquê ser agradável a nenhum dos extremos. Agora, além disso, além do fanatismo, eu vi agora, recentemente, depois de janeiro, não fez uma estiagem de janeiro? Tivemos 10 dias sem chuva, mais ou menos. E eu vi cientistas, não foi fanático, não. Cientistas afirmaram o seguinte: olha, preparem-se porque poderemos ter a maior seca dos últimos 50 anos. Poder ter o quê? Esse ano, cientistas, aqui na Amazônia. O que nós estamos vendo agora, então? Vão ter que mudar de emprego esse pessoal. Afirmaram, poderemos ter este ano a maior seca dos últimos 50 anos. E o que nós estamos vendo agora? Estão parecendo videntes, né? Só que eles têm material técnico para fazer essas avaliações. Agora tem um detalhe também, viu? Não faz 60 dias, eu entrevistei o coronel Cláudio Falcão, que é o coordenador da Defesa Civil do município, e à época ele me dizia que a prefeitura ainda estava atendendo famílias na zona rural, né, Márcio? Que estavam ainda sendo vítimas da seca. Então, de uma hora para outra, tudo muda. Quem é que explica? Nem Freud. Mas isso quando ele falou isso? Agora em janeiro. Finalzinho de dezembro, início de janeiro, a prefeitura estava atendendo famílias na zona rural vítimas da seca. Mesmo com toda a chuva? A chuva não fazia muito efeito, não. Ô, É Muniz, estranho. É estranho, muito. Ou seja, 60 dias depois tudo muda.
Tem uma frase pouco mais de 60 dias. com a qual concordo, que diz o seguinte: quem quer a paz, quem busca a paz, Obrigado. deve também estar preparado para a guerra. Você vê o que é que está acontecendo? O que estava acontecendo até a semana passada? Você vê que essas alagações, elas não começaram no Acre. Tomemos exemplo, Bahia, Nós temos mais de 1.000 Minas, municípios brasileiros, entre mais de 5.500. São Paulo, Sim. e agora Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Hoje presentemente, o Acre, os distúrbios em Minas Gerais, não, no Amazonas, o que nos faz crer, aí sim, eu não sou o adepto do ecologismo puro e simples, mas que nos faz crer que de fato está existindo as nuvens voadoras. Elas saem voando e é teoria, eu estou afirmando não por convicção, que aqui no continente sul-americano, essas nuvens saem voando, quando bate na Cordilheira dos Andes, voltam, e quando elas voltam espedaçado, e aonde ela descarregar o seu volume de água, acontece o que está acontecendo em vários estados do Brasil. Você vê, o Rio Grande do Sul está vivendo a maior estiagem da sua história. Quer dizer, as nuvens voadoras não desaguaram sobre o território do Rio Grande do Sul. Então, são essas questões que a ciência precisa explicar. Aqui no Acre, eu rendo minhas homenagens ao cidadão chamado Friale. Não sei se por conhecimento próprio, creio que não, mas ele sabiamente extrai as informações que tem emitido dos grandes centros científicos que tratam da meteorologia. E você vê que o que está acontecendo aqui no Acre, o próprio Friala havia previsto há 15 dias atrás. Ele estuda muito e pesquisa muito esse assunto. É importante. Aliás, ele deu uma declaração aqui, amigos, que ontem, no programa do Alex, no X da Questão, que deixou a população um pouco mais tranquila. Ontem não, no domingo. Ontem mesmo, domingo. Exatamente. Hoje nós estamos. Hoje é segunda-feira. segunda-feira. Exatamente. E embora o Rio Acre esteja já acima de 16,50, chegando um pouco mais ou menos isso, daqui a pouco a gente vai confirmar, mas ele disse que se as previsões meteorológicas foram confirmadas, mesmo assim, confirmadas, digo, não chegaríamos a 17,50. Bem abaixo do que aconteceu em 2015, que desabou. Mas o Friale também, ele diz uma coisa acertada, isso não tem nada a ver com aquecimento global. Eu acho que ele está corretíssimo nisso aí, do meu ponto de vista, embora eu não seja especialista nessa área. Mas eu estou dizendo pela minha vivência. Eu, desde criança, que eu vejo enchente em quase todos os lugares. Enchente e seca. Né? Enchente, por exemplo, onde eu morei, eu digo mais onde eu morei, lá em Cruzeiro, todo ano o rio enchia aquele lago no centro da cidade. Todo ano. Agora, mudou por quê? Porque os rios amazônicos, eles sofrem mutações. É um rio em formação ainda. Sim. Né? Então, hoje já não tem esse problema, porque tem praia no lugar onde ia água, agora tem praia. Né? Agora, é como essa questão do meio ambiente. Você achar que na Amazônia é culpada, a Amazônia é culpada de todos os problemas do mundo. O doutor Friado mostrou foto lá no site dele, dos anos 50, a água chegando ali na rampa ali do Palácio Rio sim, Branco. Sim. Em 75, no Riozinho do Andirá, onde eu nasci, apartou. Em 77, 78, foi a maior alagação dos últimos anos lá, dos últimos 50 anos por lá. Então, nós não ouvimos ainda falar sobre mudanças climáticas, sobre danos ambientais. Então... É porque tem duas linhas dos estudiosos nesse assunto, um dizendo que... É a ação do homem.
É a Diz que ação é do homem. natureza. Questão da E o natureza. outro dizendo que, mostrando com dados também, as questões repetitivas desde a década de 10, de 20. Ô, e tal. Osmir, você me permite eu lhe interromper Pois não. para chamar a atenção para um detalhe. Vamos fazer o seguinte, doutor. Na volta, o senhor explica esse detalhe, tá bom assim? Explico. E você que está conosco, você não precisa mudar de canal, porque nós vamos só fazer um intervalo rapidinho e voltaremos em seguida com Osmir, com Narciso, fazendo mais uma vez análise sobre mudanças climáticas, sobre transbordamentos E até meio ambiente. E meio ambiente. Até já. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Se você ligou agora o seu televisor no canal 8.1 na sua TV Rio Branco, nós estamos aqui a debater vários assuntos, entre os quais a enchente, transbordamentos, com Osmir e Narciso. Wendel, eu enviei para ti agora há pouco algumas imagens, vídeos. A hora que estiverem prontos, você pode ir soltando, só para ilustrar a nossa conversa aqui, que aqui no São Francisco, por exemplo, talvez ali seja a água do São Francisco, que é daquele córrego ali, Sim. onde está sendo, deveria ter sido construído o canal, ainda não terminou a obra. Eu nunca vi a água chegar ali naquela escola, bem antes da antiga Saudosa Maloca. E ficou, acho que a água ficou por ali uns 3 dias, já baixou, graças a Deus. Mas o estrago ficou, Osmir. Prejuízos e mais prejuízos, incalculáveis. Osmir, o direito de palavra está comigo. Ah, é? Para explicar os Isso. detalhes. Vamos lá, então. Os detalhes. Osmir, Mas algumas a coisas. culpa foi minha que eu direcionei aqui. Osmir Algumas tem nada coisas me indignam. É. Algumas coisas me indignam. E entre as opiniões, os aconselhamentos que me indignam, é se você tiver 10 estudiosos da meteorologia e 10 Economista? estudiosos da economia, aqui cada um tem uma opinião diferente, Osmir. Mas é legal isso não, doutor? E aqui tem uma opinião. Sim, Alguns muito diferentes, outros mais ou menos. E tem alguns... mas eu gostaria que os 10 economistas, com pontos de vista diferentes, chegassem a um consenso e dissessem: nós 10 apoiamos esta opinião. A mesma coisa com os ambientalistas. Sim. A mesma coisa com os ambientalistas. O aquecimento global, vamos lá que ele exista de fato. Vamos admitir que ele existe de fato. Mas a previsão é que daqui a 100 anos a temperatura da Terra vai aumentar 1,2 grau e 1,5 centímetros. Então, nós, ano a ano, praticamente não sentimos a elevação, Osmir. Enquanto isto, o que é que acontece? Nós, brasileiros, porque tardiamente, aproveitamos os recursos da nossa riquíssima Amazônia, agora estão sendo impedidos de fazê-lo em nome do equilíbrio ambiental. Mas acontece, Osmir, quais os exemplos que nós extraímos, que vêm lá de fora e que são públicos? Os Estados Unidos já gastou, até hoje, num ano de guerra Ucrânia-Rússia, já gastou 100 bilhões de dólares ajudando a Ucrânia. Todos os países da OTAN, europeus sobremaneira, ajudando com milhões de dólares a Ucrânia. E aí diz que a Amazônia é a salvação do mundo e do equilíbrio planetário. O nosso presidente esteve nos Estados Unidos
E foram aqui oferecidos 50 milhões de dólares. O problema é que, eu não sei se o Osmir concorda comigo. Ah, não, eu quero que o Osmir também, Sim. além de tudo, Isso. fale sobre Aí isso. só mais uma informação, eu queria também saber a sua opinião, depois o Narciso pode emitir a dele. É que, ao meu ver, eles só se preocupam com a natureza na Amazônia e não com as quase 30 milhões de pessoas que moram aqui, Ótimo. precisam de saúde, educação, precisam Concordo. sonhar com um novo amanhecer, um novo dia. Bem, Narciso, eu até vou discordar Segurança. também até desse aumento. Eu e você temos quase 100 anos cada um. Entendeu? Não superestime. Não subestime nossas idades aí. Eu que vivo aqui há quase um século, né? A temperatura de quando eu era menino para hoje é a mesma aqui no Acre. Pode fazer uma pesquisa. E tem mudanças ano a ano, né? Não, mas não por aquecimento. Assim, não, Não, aquecimento não, senhor. É a mesma temperatura diante, uma média de tal. Eu não notei nenhuma diferença. Pode ser que eu esteja equivocado, mas não notei nenhuma diferença nesses 100 anos. Né, Narciso? Segundo, eu vi uma entrevista da Marina, que é a nossa ministra, que é criana aqui, ela dizendo que o meu orgulho vai ser quando eu deixar o governo e ocorreu o desmatamento zero, eu consegui o desmatamento zero. Eu pensei que ela fosse dizer, eu vou diminuir o desmatamento, mas vou trazer para o Acre condições de desenvolvimento para a sua gente, econômico para a sua gente. Mas não falou em desenvolvimento, não falou, Muniz, naquilo que você disse, de aproveitar os 30 milhões de amazônidas, condições de trabalho, porque eu vou dar um exemplo. O pessoal de São Paulo já tentou muito isso. Se você fechar a Zona Franca de Manaus, a Amazônia vira uma miséria, mas mantém a sua floresta intocável. Osmir, eu vou relatar um fato aqui rapidinho. Sim. Eu tenho o maior respeito pela senadora Marina Silva, agora ministra, agora e deputada federal, pelo seu caráter, acima de tudo. Mas ela deixa muito a desejar quando o assunto é fazer alguma coisa pela Amazônia. E há 10 anos eu estava lá em Florianópolis, representando o jornal na Semana da Engenharia, e também eu estava prestando uma assessoria para o CREA. E aí, numa quarta-feira, semana todinha, na quarta-feira tinha uma palestra com a Marina, era a ministra. Eu, como agriano, estou orgulhoso lá no meio, mais de 5 mil pessoas no auditório. E aí, sabe aquela história do bêbado, do equilibrista, sempre aparece um gaiato? E ela estava em plena evolução, tudo que ela falava, palmas e palmas, aí apareceu no meio da plateia lá, um gaiato, entre aspas. Disse, ministra, uma pergunta. Ao que consta aqui, eu não conheço a Amazônia, mas existe um córrego, um canal, chamado Canal da Maternidade, na sua cidade, Rio Branco. Eu quero saber o que a senhora fez para tratar a água desse canal e que ele não seja jogado mais, os dejetos, diretamente no rio Acre. Eu confesso para você que a senadora, a então ministra, titubeou. Não conseguiu dar a resposta convincente. Lamentavelmente. O que foi feito? Pois é, e eu não diria, tudo bem, mas eu ainda volto a insistir na questão de criar oportunidades para a Amazônia, porque aqui na Amazônia sempre foi muito fácil, eu tenho dito isso aqui, que sempre foi muito fácil dizer não. Tudo era não. Vamos criar condições de caçar jacaré, que dá uma condição de sobrevivência. Sim. Ao ribeirinho lá. Tem cidade no Amazonas que tem mais jacaré do que gente, né? Aí vamos, tipo o peixe, não tem a fase de pesca, depois suspende, para não haver extinção, né? Para não haver extinção. E o jacaré dá bons rendimentos. Existe, fora aqui da Amazônia, autorizado a caça. A pesca. A pesca do jacaré,
e transformo tudo. Aqui na Amazônia não tem nada, porque aqui é proibido. Aqui é proibido. Estão querendo proibir aqui a soja. Não, a soja era proibida aqui. Hã? A soja era proibida. Sim, pois é, mas estão Não sei querendo por quê, voltar mas- a proibir. Aí é brincadeira, né? Voltar a proibir. Então é muito simples. Eu já Não, e contei aqui, acho que umas 10 Decretar vezes, isso, decretar aquilo. aquela questão da criação de tartaruga, que era proibida. Agora eles permitiram, né, que empresas montassem. Guardadas os devidos cuidados. Tem Isso. algumas E regras. nos devidos cuidados vem praticamente um bloqueio, né, Osmir? Porque se você contar, Narciso, para um estrangeiro, que você tem uma terra e só pode usá-la em 20%, e ele não vai acreditar. E os outros 80%? 80%, além de preservar qualquer coisa que acontece lá, você é responsável. Se você olhar os dados hoje de preservação ambiental da Amazônia, muito alto, Narciso, com reserva extrativista, reserva indígena, reserva ecológica, reserva disso, daquilo, muito alto. Além dessas reservas todas que tem na Amazônia, você ainda tem uns 80%. Eu conversando com Que são lideranças reserva. indígenas, viu, Osmir? Eu conversando com muitas lideranças indígenas, eles defendem, claro, a remarcação da terra, né, e tal, demarcação da terra, mas essa questão da preservação, como eles querem, os índios não aceitam também, não. Mas, coitado, eles são instrumentos de aproveitadores de Eles querem ONGs, crescer. das organizações governamentais que tem aqui na Amazônia, que são financiados, a grande maioria são financiados por agropecuaristas, ou dos Estados Unidos, da Europa, Com interesses. com interesses econômicos. Mais de 1.000 ONGs só na Amazônia. E Mais de com 11 mil, digo. pessoas recomendadas pelos Países Baixos, os nórdicos, que temem A um concorrência. fenômeno que é recorrentemente especulado, que é a elevação do nível das águas dos mares. Há interesse próprio desses países e, como você acabou de dizer, interesses econômicos. Interesses econômicos. Você quando vê alguém, como eu vi lá no Congresso Nacional, um ambientalista dizer, não é para cortar, descer uma folha de árvore não pode ser derrubada na Amazônia. O que é que eles pretendem? Porque esse fundo da Amazônia, que o pessoal faz um carnaval, isso não apresenta nada. Entende? Quanto é? 50 milhões aqui, 100 milhões lá, isso vai dar 1 bilhão. Mas de que forma isso é distribuído? Né? Não há critérios definidos assim. Não se vê a aplicação disso, quase. Falta um pouco mais de clareza em tudo isso. Se você, Muniz e Narciso, se vocês forem, como eu fiz uma viagem lá a Serra do Moa, lá, Serra do Divisor. até Parque Porto Nacional. Valto eu levei 15 dias. Nessa época eu estava em campanha. Você vê Se aquele... 90 e quanto? 94? Isso foi em 94. Ela É tinha... tanto que nas urnas Ela era de lá, recente, né? viu, meu ministro, nas urnas de lá, por ter feito essa peregrinação, 100%. Osmir Lima tirou Arrebentou. como candidato a deputado federal 100% dos votos, não foi, Osmir? Osmir, você conhece a região mais do que eu. Eu fui lá por dever de ofício uma vez. Eu fiquei assim, encantado com tanta beleza natural. Mas olha, isso foi em 90, quando houve então a oficialização da reserva, né, e tal, do Parque Nacional. Acho que 89, 90, né? De lá para cá. houve Não, mas uma é mudança. como eu dizia, o cidadão lá está vivendo ainda no século XIX. Não houve nenhuma evolução na vida deles. Não, nenhum, concreto mesmo, nenhum avanço. Está vivendo no século XIX. Eles ainda vivem de escambo. Pelo menos naquela época não circulava dinheiro, não sei hoje. É mesmo. Não circulava dinheiro. Dinheiro Trocava de maneira nenhuma. Tudo na Borracha permuta. por Trocava café, borracha por café, açúcar. por Virava roupa, moeda por de troca. remédio.
né? Faziam a troca. É escambo, sem E dúvida nenhuma. normalmente sendo explorados, né? E evidentemente. até galinha. Galinha. Galinha, por isso que eles traziam as capoeiras assim, Você em me cima fez do lembrar barco. aqui, um cantor evangélico foi fazer um show naquelas bandas. Quem? Um cantor evangélico. E aí depois da apresentação, depois do culto, o pastor disse, olha, quem quiser comprar o CD do irmão, é só se dirigir aqui ao lado, ele está vendendo. O pessoal olhava, não comprava, olhava, não comprava. Disse, o que está acontecendo? Aí um disse, é porque a gente não tem dinheiro. Se você quiser trocar por porco, galinha, pato, disse, aceita. Ele disse, fez a fila. Vendeu todos, não foi pouco com CD. É, lá. Narciso. É isso. Osmir, Aham. Eu dou um exemplo do que está Eu- acontecendo lá. eu acabei... As pessoas têm o econômico, mas não têm o financeiro, né? Ô, Os- Muniz, não tem. eu acabei há pouco de falar sobre as múltiplas opiniões dos ecologistas, dos banqueiros. Mas tem uma opinião que essa sempre tem prevalecido. Vamos fazer o seguinte, E- o senhor fala depois dessa opinião. Já o doutor Narciso vai falar sobre essa opinião que lhe chama bastante atenção e eu convido você a continuar conosco para concluirmos o programa no terceiro bloco. Está indo rápido hoje, não está? Eu estou notando que você está comendo tempo. É? Sabe por quê? É porque o meu diretor pega no pé, porque os senhores, evidentemente, têm muitos argumentos, falam muito, então a gente vai economizando para no último bloco não faltar. É isso. Questão econômica, Osmir. Até já. Mas tem juros? Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Estamos aqui com os meninos e com o doutor Narciso, debatendo assuntos de seu interesse, como meio ambiente, enchentes e economia, evidentemente. Doutor, fique à vontade, então, a sua opinião já abre esse bloco que nós vamos falar sobre economia e juros. Eu há pouco falava, Osmir, se você pegar 10 economistas, todos os 10 têm uma opinião individual. Mas, embora não explicitem, todos concordam que não há desenvolvimento social se não houver desenvolvimento econômico. Uma coisa depende da Osmir? outra, né? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Então, esse... Não se distribui miséria. Não. Não se, você Você não precisa distribui... ter para poder distribuir. Para ter, tem que... E você também não distribui recurso. O que você distribui é riqueza. Sim. Você não distribui recurso. A floresta amazônica é talvez, ou certamente, a maior fonte de recurso natural do planeta. Mas a população que vive na Amazônia não está recebendo os benefícios pela manutenção desse recurso. Então, Muniz, Até porque recurso não é riqueza. recurso não é riqueza. Exatamente. No quintal da sua Não, casa, recurso natural. no- Recurso no- financeiro é. no quintal da Não, esse recurso que nós estamos falando. É o no, recurso natural. no final do quintal da sua casa, ou se você tivesse uma micropropriedade, seria possível até encontrar uma mina de ouro. É, mas se eu não explorá-la, Não vale nada. eu continuo Significa- pobre. Continua pobre. Então, o dilema do Brasil é que nos ciclos econômicos havido na humanidade, nós toda vez chegamos atrasados, homem. Sim. O aviso do desenvolvimento econômico tomou conta do planeta no pós-Revolução Francesa. E o que foi que nós fizemos a partir do ano de 1891, que foi quando os frutos da Revolução Francesa começaram a transformar recurso em riqueza. Nós aqui cuidamos de cana-de-açúcar, cuidamos de minérios, sobretudo no estado de Minas Gerais,
E hoje, esses recursos não estão não mais estão nos servindo e a população brasileira continua mais pobre do que antes. Osmi, nós temos 30 milhões de brasileiros que não têm emprego. Aqui no Acre, qual a perspectiva de sobrevivência econômica do Acre se não for trazendo indústria para cá? Qual foi as indústrias que se estabeleceram no Acre nos últimos 10, 15 anos? Pelo contrário, eu vi foi fechar algumas delas que estavam nascendo. Então, eu acho que ou nós cuidamos seriamente da Amazônia, ou então o nosso futuro será desastroso. E olha que na Amazônia, quase desde que eu me entendo de gente, que falam na Amazônia, a maior biodiversidade do mundo. A Amazônia tem as maiores riquezas minerais, inclusive, do mundo, não é? Mas quem é que está explorando isso? O pessoal fala em desenvolvimento sustentável. Onde é que já colocaram isso em prática? E há quantos anos nós escutamos esse discurso? Não, temos que fazer o desenvolvimento sustentável. Eu até acho razoável. Mas o que é que eles já implantaram, os governos implantaram, para desenvolver a Amazônia, mantendo a região sobre a questão ambiental? Eu não vejo nada, só vejo muito discurso. Não é de hoje, é muito discurso em cima dessa questão do desenvolvimento sustentável. Eu vi uma entrevista de um cidadão que eu acho espetacular, e é um homem de esquerda, Aldo Rabelo. Diz ele que esteve numa dessas tribos aqui da Amazônia, e ele era ministro. Yanomamis. Ele foi lá e uma chefe de ONG não permitiu, isso é inacreditável, ele diz, você pode procurar aí no YouTube, Aldo Rabelo, ele diz claramente que ela não permitiu que ele tivesse acesso aos índios. Um ministro de Estado, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Abrindo um parênteses aqui rapidinho, porque, como eu falei agora há pouco, a situação de momento muda, né? O Rio Acre subiu 32 centímetros de domingo para segunda, com aquela chuva de ontem, mais de 60 milímetros, e estava hoje, no final da manhã, em 16 metros e 74 centímetros. Complicado e não há de situação. E ele tinha baixado um pouco, né? Entre sábado e domingo. Olha aí, Osmi, isso aí, ó, o pessoal coloca aí, ó. Tudo isso foi retirado do leito do Igarapé, aquele Igarapé ali que fica no bairro Conquista. E está comprometendo essa cabeceira da ponte aqui, do lado de... Isso é o São Francisco? Não, é um afluente do São Francisco, é o afluente. Igarapé. Mas, Muniz, não disseram que tinham aprovado recursos para fazer... Só aprovaram, mas o recurso não veio. Tá aí, por quê? Tudo isso aí retirado. Não sei, meu dinheiro. É complicada a situação. É falta de projeto? Não, o projeto foi feito. Foi feito projeto? Por que não veio o dinheiro? Boa pergunta, né? As nossas autoridades precisam responder. Aliás, 2 ministros estiveram aqui ontem e voltaram sem deixar dinheiro. Hoje é que começa um processo para a liberação de R$1.400.000. É uma brincadeira, né? Começa isso é para comprar vassoura, eu acho, para comprar vassoura e desinfetante. Ô, Muniz, como é que se eu fosse ministro, eu teria vergonha de anunciar um valor desse. Tem 2 ministros de Estado aqui para anunciar que vai liberar R$1.400.000. Olha, Osmi, é uma brincadeira. Retirado do leito do rio. Sofá, geladeira, cama, cadeira. É uma brincadeira. Osmi, eu... Olha Getúlio Vargas como ficou, nunca eu vi essa imagem. Isso aí é Getúlio Vargas ali naquela escola. Ô Muniz, deixa eu... A antiga Defensoria Pública. Deixa eu me reportar sobre este assunto. Se você me perguntasse de quem é a culpa disso aí, eu não dizia que tem culpado. Tem uns culpados. Eu digo que tem os culpados.
As nossas autoridades Os culpados. só cuidam das nossas alagações, e não é só aqui no Acre, não. Aqui no Acre, em Salvador, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo. Quando a água está batendo no pescoço da população. A pescoço é um exagero, Deus me. Na barriga da população. Aí quando as águas se evacuam, eles esquecem das causas que provocaram as alagações passadas. E não fazem absolutamente nada para evitar que enchente de igual intensidade repita o fenômeno que nós estamos assistindo hoje. Essa é a causa. Vamos entrar rapidinho no final desse bloco na questão da economia, porque existem, segundo os economistas, várias formas de você combater juros. Aliás, a inflação, uma delas, a mais cômoda, é você elevar a taxa de juros. Nós estamos com a taxa Selic de 16... Não, 13,75. 13,75. É muito alta. Como criar um ambiente propício ao crescimento com essa política de juros? E aí o poder público reclama dos juros, mas qualquer pessoa que precisa ser economista sabe que você só pode, quando você gasta mais do que recebe, e aí no caso do governo federal, como é que você vai ter ambiente para baixar os juros? Eu faço uma ligeira observação. Primeiro, não se baixa juros por decreto, como quer o presidente, Não é achar assim. que o Banco Central precisa baixar os juros para facilitar que as Sim, empresas, as possam pessoas tenham crescer, acesso a crédito. emprego e tal. A questão não é tão simples assim. E aquilo que disse o Narciso, se você consultar 10 economistas, cada um tem uma solução diferente porque os problemas para baixar o resolver, baixar os juros. É uma situação complexa. Agora, o que não pode, isso aí não precisa ser economista para dizer isso. O que não pode é você gastar mais do que tem. Isso é como qualquer dona de casa, qualquer chefe de família. Se você ganha 5 mil por mês, você não pode gastar 7. Como é que você vai equilibrar as Por quê? contas? Inexoravelmente, você vai comprometer o seu próprio patrimônio. Sim. Vamos ver a questão do Brasil. O Brasil criou um teto, que o governo Bolsonaro já furou esse teto, alegando a questão da pandemia, entre outros. Agora, o Lula, o governo Lula, já disse que esse teto não pode levar o povo à miséria, que esse teto não deve existir, quer furar muito mais ainda o teto para fazer uma gastança. Lá atrás criaram o superávit, lá 20, 30. Então isso tudo é complicado. O problema que no final é que o Brasil está em dificuldades, com extrema dificuldades. Está aí a questão da geração de emprego, que já foi citado pelo Narciso. Milhares de brasileiros desempregados. A perspectiva futura para os jovens brasileiros de hoje é muito grave. Eu tenho na minha família jovens, inclusive filho, que gostariam muito de se mudar do Brasil. Quer pela questão econômica, quer pela questão social e, acima de tudo, quer pela questão gravíssima de segurança pública. Gravíssima de segurança pública, que infelizmente não vai dar para a gente abordar aqui, por causa do tempo, mas hoje a situação do Brasil, o Brasil está quase inviabilizando-se e criando uma desesperança, notadamente de nós mais velhos, que gostaríamos de deixar um país melhor para nossos netos e bisnetos. Doutor Narciso, com os juros em alta, as bolsas em baixa, a inflação ainda nos ameaçando, como criar um ambiente para o crescimento econômico e gerar Olha, emprego? Muniz, a Europa, a União Europeia, é constituída de quase 40 países. Os Estados Unidos, junto com a China, mas deixa a China de lado. Os Estados Unidos
é a locomotiva econômica do mundo, embora sistematicamente ameaçado pela China. Só que nesses países, que aí é que me deixa, Osmir, ficar calado e sem poder oferecer uma opinião, é que em todos esses países a taxa de juros é menor do que a inflação. Vamos pegar os Estados Unidos hoje. A taxa de juros aumentou essa semana para 5%. A inflação está em 9%. E o Brasil é o único país do mundo, entre os países da OCDE e as grandes potências, países desenvolvidos, a taxa de juros é negativa. Recentemente, esteve aqui no Brasil, semana passada, um prêmio Nobel da Economia, e disse que juros altos para combater inflação de demanda é oportuno. E que não é o caso da inflação brasileira, que não é inflação de demanda. E ele condena os juros altos. Agora, se você perguntar a minha opinião, quem é que está certo? É este prêmio Nobel ou o presidente do Banco Central do Brasil? Eu não saberia dizer. Eu não vou me atrever E tem um agravante aí que, embora a taxa Selic, né, que é Sistema de Liquidação e Custódia do Banco do Brasil, criada no governo militar, hoje 13,75, isso não é a realidade mesmo. No fundo não é essa a taxa de juros, né? Quem usa cheque especial, cartão de crédito, sabe disso, né? A pancada é bem maior, né? Porque a composição da taxa de juros bancário não é feita só pela taxa Selic. Ali é apenas uma referência, porque o juros bancário tem uma série de componentes que entram desde a inadimplência, o grau de inadimplência do país, a questão dos custos de dinheiro, porque dinheiro num banco é uma mercadoria, é como se você vendesse conserva. Aí você vendendo uma lata de conserva a determinado preço, você pode ter prejuízo, né? Então eles fazem toda uma composição, tem uma série de itens que compõem a taxa de juros. Você vê agora o consignado, que o governo quis baixar, né? A taxa por consignado para 1 e não sei o quê, por cento, 1,70, não me lembro agora qual. O que foi que os bancos fizeram? Não, ninguém empresta, porque não cobre os custos. Não cobre os custos. Eu acho que a liberdade econômica é fundamental, agora não demais, tudo demais é veneno. Não toda liberdade, que é outro assunto, que nós poderíamos aqui, Osmir, vir para cá, após estudar, até a liberdade não é um direito absoluto. Eu ouvi uma resposta de um juiz, ainda bem que não foi aqui do Acre, lá de São Paulo, a uma pergunta que me deixou incomodado, foi ano passado. O repórter perguntou, o senhor não acha muito alta essa taxa de juros? Chega a 300%, 400% ao ano? Sabe o que ele disse? Se tem alguém cobrando isso, é porque tem alguém disposto a pagar. Enfim, papo. Eu acho que não é bem assim, cara. Não, em alguns momentos é um certo exagero, mas eu volto a repetir. A taxa de juros, ela não é... O cara acorda de manhã, reúne todos os banqueiros na Febraban lá, e vamos taxar tanto de juros. Não é bem assim. Ela tem o custo. Essa estimativa de custo, aí envolvida a inadimplência, quer dizer, quanto é de prejuízo que mas tem algo a ver com as contas públicas também, claro, tem tudo a ver. O equilíbrio. Não, tem a ver mais com custo do dinheiro. É uma mercadoria. Banco é mercadoria, vende dinheiro. Aí o comércio não é assim. O cara quando vende... compra um produto de uma fábrica, ele não põe o custo do produto que ele comprou, aí põe o custo dos impostos estaduais, federais e municipais, ele põe o lucro dele, e aí que ele vai vender aquele produto por isso. O presidente disse que vai continuar batendo no Banco Central até baixar os juros, e eu concordo com ele, aí eu concordo com ele. Só que ele não faz o dever de casa. Só que ele não faz o dever de casa. Não, mas é a demagogia. É a demagogia do presidente. Permita-me, Narciso, respondendo a questão dele. É demagogia do presidente. Tem que fazer o dever de casa primeiro. É um populista,
Nós temos que entender que o Lula é um populista. Se ele pudesse, ele faria uma gastança desenfreada para agradar a população, e a economia nem sempre permite isso. Claro. Ô Muniz, se você pedisse para eu definir o que é banco, eu não sei se esse programa hoje foi montado com esse propósito. Porque nós já vivemos bastante, né, Deusmir? Acabei de dizer que você tinha 100 anos, pô, você acha que... Quase. Quase 100 Você anos. sabe qual é a definição do banco? É um mal necessário. Concordo? É como a prostituição no entender de São Francisco de Assis, né? Sim, é um mal necessário. Você vê, vamos supor, pegar aqui um município, Boné Urbano. A gente fala mal de banco, fala mal de banco, fala mal de banco. Eu, às vezes, também falo mal de banco. Mas, se o Bradesco decidir instalar uma agência em Mané Urbano, o prefeito e toda a sociedade vão prestigiar a instalação do banco. Sim. Entendeu, Osmir? É um mal necessário. É um mal Osmir, você necessário. que foi banqueiro, foi gerente do Banacre. Não, Essa eu história. fui presidente do Banac e gerente do Banco do Brasil. Pô, presidente do Banacre. Eu falei uma coisa, pensei uma coisa e falei outra. Desculpa, então. Não tem nenhuma Isso. Sem problema. diminuição Isso. em ser gerente também. A criação desses bancos digitais parece que ameaça os bancos tradicionais, né? E representa alguma coisa de positivo para os consumidores? Você está se referindo às criptomoedas, né? Não. Tem banco digital mesmo que trabalha com uma moeda normal. Como? Sim, mas só... Não, aí não é. Sim, pra Eu não várias- entendi bem o que você Nós quis temos- perguntar. Se você pegar aqui a relação dos bancos, aumentou 3, 4 vezes. Não é só Bradesco, os tradicionais, Caixa Econômica, Banco do Brasil. São vários bancos que oferecem praticamente os mesmos produtos e serviços. Sim. Bancos digitais. Não estou falando de criptomoeda, não. Normal, moeda normal mesmo. Ô, Muniz, você sabe quantas agências oficiais de banco tem nos Estados Unidos? 5.000 agências. 5.000 agências. No Brasil, Talvez explique aí os juros no básicos. Brasil, o cidadão comum pensa que só tem Bradesco, Itaú, Agora, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander. e esse outro Esse espanhol. outro banco, é. O espanhol. Então, aqui no Brasil, eu acho que há poucos bancos, aí fica mais fácil, não deles formarem um cartel, que eu não estou aqui acusando os banqueiros de formar cartel, mas fica mais fácil deles combinarem os acordos sobre taxa de juros, sobre como combater a inflação e assim sucessivamente. Não, mas a concorrência nos bancos ainda é grande, muito grande. É grande, É é? muito grande. E tem mais um adendo. Você vê que quando eu fiz parte de um banco, que é o Banco do Brasil, que já foi agente de desenvolvimento nacional, que é o sentido de existir... Fez o papel do Banco Central, né, Osmir? Não, mas o sentido da existência do Banco do Brasil era para ser um banco diferenciado. Era. Não tem o menor sentido você ter um banco oficial que seja um banco de mercado, porque aí tem que entregar para a iniciativa privada. Está correto. O Banco do Brasil era um banco que, quando se abria uma agência, e eu fui subgerente instalador de agência em Minas Gerais, era uma festa, porque ali vinha juros subsidiados, claro que nós tínhamos a conta movimento, pra tudo. isso, tem. Era um ponto para desenvolver o município, fazer o desenvolvimento do município com capital de terceiros, porque o cara ia pegar não o capital dele, mas um capital do banco e ia negociar sempre. Você já ouviu com o falar em banco. Sofisa? É banco. Tem muitos bancos no Brasil, Já viu tem falar- essas Você já ouviu cooperativas falar de em Banco crédito. Pan? É banco. Viu? Agora a cooperativa de crédito também Sim, está sim, as proliferando cooperativas de muito. crédito. O Inter, não estou falando do clube não, lá do Rio de Janeiro. Não, mas não vamos do Rio fazer Grande do Sul. propaganda de banco, não. Não, só citando aqui, são vários. Viu? Mas o papel do banco ele é muito bom. Ele tem Claro, um papel. é um mal Agora, necessário. Eu concordo que a taxa de juro hoje do Brasil é inimaginável. Não tem como você também, a própria empresa não vai resistir, apesar dela repassar. Que é grande verdade, tudo que nós compramos, a empresa já tem repassado a taxa de juros que o banco cobrou. Quem acaba pagando somos nós.
os contribuintes. E nós estamos, e você vê no supermercado. Então, uma coisa que eu mesmo estou assustado. Toda vez que vou lá, Narciso, o que eu comprava por R$100, agora eu estou comprando por 150, 160, 170, os mesmos Outro fato produtos. curioso, sabe o que é? Um dia desse, conversando com o Aldenor e o Adrian, que comanda a maior rede de supermercado do Acre, Guaraçuca, eles afirmam que essa onda de remarcação de preços tira, de certa forma, o lucro deles, porque se eles forem repassar automaticamente, aí o pessoal não vai conseguir comprar. Demora para repassar, acaba vendendo menos, ganhando menos. Por exemplo, eu vejo aqui nos supermercados aí que artigo de luxo ou coisas mais sofisticadas, produtos, estão diminuindo a quantidade. Sim. Porque se a gente mal está podendo comprar o feijão com arroz, O essencial, né? o essencial, Osmi, vai estar podendo comprar. você sabe quais são os agentes, ou as agentes que melhor cuida do dinheiro? As donas de casa. Ela sabe que se ela dispõe de R$1.500 por mês, ela sabe, ela primeiro tira a previsão para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o aluguel, se for o caso, para pagar a feira, e do que sobrar, aí ela compra coisas outras do seu desejo. Mas ela sabe, se passar dos R$1.500, no mês seguinte, ela já não dispõe mais dos R$1.500. E com meio ano ela quebra. E com meio ano ela quebra. Narciso, o governo atual do Lula, eu estava assistindo velhos depoimentos, inclusive no Roda Viva. Eu até aconselho você que nos escuta aí no YouTube, aí colocar Roda Viva, que é aqui, hoje da TV Cultura, que nós transmitimos, e colocar Roberto Campos. Eu já assisti todos os. Pois é, para assistir, Ele se apresentou no Roda Viva 4 vezes, já assisti todos os 4. eu já repeti. O que acontece? Contraria tudo que o Roberto Campos diz, que ele é um liberal, na essência. Ele não é um conservador. Conservador é aquele cara meio extremado, tal, da direita, extremado. Ele é um liberal econômico. O que ele diz? Que nós precisamos, é o contrário do que muitos pensam, nós precisamos ter um Estado forte. Um Estado forte, mais pequeno. Sim. Mais pequeno. Então não se justifica, por exemplo, o governo atual colocar 37 ministérios. Até você se referiu no início. Para que isso? Isso é um exagero. Isso é uma gastança absolutamente desnecessária. Como nós temos muitas coisas desnecessárias. Acaba de aprovar agora, Narciso, te lembra da nossa época? Nós tínhamos o quê? 1 milhão só para repassar para o município, que não é o papel de parlamentar. Agora eles aumentaram assustadoramente as emendas parlamentares, né? Para serem colocadas nos estados e municípios. Tem um lado bom, mas tem um lado muito ruim. No tempo de nisso. vocês só tinha as emendas de bancada, não é isso? Não, e muito pequena. Não tinha emenda individual, por exemplo. Não, emenda individual. Tinha, mas muito pequenininha. Quase não dava para fazer nada. No nosso tempo era inexpressiva. Inexpressivo. Era quase como as emendas dos deputados estaduais daqui. Não resolvia muitos problemas, né? Mas, Já Osmi, que eram 200 mil, passou para 500, 1 milhão agora são 2 milhões. ô, Osmi, esse país vive o dilema de Medeia. Sabe o que é certo, sabe como fazer certo e faz errado. Com essa frase a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado, doutor Narciso. Suas considerações finais. É isso. Então, eu espero que essas crises que o mundo está vivendo, Osmi, não é só o Acre que está vivendo crise, o mundo está vivendo. As crises que o Brasil está vivendo, deságua também, aqui nesse estadozinho de uma economia incipiente e tudo. Eu espero que daqui para frente a gente comece a acertar mais e errar menos. Eu não espero
que os governos acertem tudo, até porque as pressões políticas vêm de vários lados, e às vezes o governo cede a uma pressão que é indesejável, mas que no resultado final esse país volte a cumprir o destino de ser um país do futuro. Osmir, Eu, Narciso, eu ainda acho que o Congresso poderia ter uma participação mais efetiva nas questões nacionais. É preciso urgentemente fazer a reforma tributária que estará em discussão. É preciso fazer, acima de tudo, uma reforma política, eleitoral, partidária. Do jeito que está essa anarquia política que vive o Brasil, onde só se elege, e principalmente com financiamento público de campanha, que eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que nós precisamos encontrar uma solução para que o parlamento venha a tomar juízo para fazer aquilo que o Brasil precisa. Do contrário, está criando um certo desânimo. E aí, com a guerra que poderá acontecer, não descarte, até uma guerra nuclear, e seria um desastre, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Eu espero que isso não aconteça. muito obrigado, doutor Narciso, Osmir Lima, e a você que esteve conosco do início até o fim do programa. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 13 horas ou 1 da tarde, com outro programa, o Entrevista da Tarde, aqui mesmo na sua TV Rio Branco. Muito obrigado a todos pela audiência e que Deus nos conceda uma semana abençoada, com menos enchente. Boa noite.